Queridos e queridas internautas, mais uma vez a Mídia Livre está aqui para bater um papo, para conversar sobre os nossos problemas. Nosso tema hoje é a violência contra a mulher. Ou numa perspectiva mais positiva, mais otimista, a resistência da mulher contra um processo assustador de violência. Para bater papo com a gente, nós temos aqui a Fátima Bandeira e Marti Silva, as duas companheiras que participam intensamente da luta da classe trabalhadora de uma maneira geral, sem perder de vista as lutas mais específicas dessa classe, que é a luta da mulher. A luta contra uma violência que atinge todas as dimensões no país e no mundo. A dimensão psicológica, a dimensão social, a dimensão econômica, enfim, um problema que diz respeito a todos nós e precisamos reagir. Então, mas antes de começarmos nosso bate-papo, eu queria dedicar essa live de hoje a duas companheiras, uma Cristina Poeta. Cristina Poeta, que faleceu devido à violência urbana que aflige as grandes metrópoles e Fortaleza em particular. Uma líder comunitária que resistiu durante um mês a uma bala, tentou resistir, não venceu dessa vez, mas ela está presente aqui conosco e nas lutas das mulheres em todo o Brasil. E também Regina Sena, uma militante paulista, que hoje estava morando no México, mas que fundou o Sindicato dos Enfermeiros em São Paulo, que participou e foi diretora do Sindicato dos Servidores Federais também em São Paulo, uma lutadora, mais uma mulher lutadora, que faleceu esta semana, e também temos ela aqui presente, hoje aqui, na nossa live, e nas lutas que travamos e vamos travar daqui por diante. Finalmente, agradecer o espaço fornecido pela Casa Vermelha, o espaço político e cultural, que tem sido uma delícia para a gente discutir aqui, conversar, ocupar esse espaço tão gostoso. Mas então vamos nós e pedimos aos internautas e às internautas que não deixem de comentar, compartilhar, curtir a nossa live, que tem sido assim de uma audiência surpreendente, maravilhosa. Então vamos lá ao nosso bate-papo. Fátima Marti, o último anuário do Fórum Brasileiro sobre Segurança Pública e Violência no Brasil nos diz que houve, no ano de março, um aumento da violência contra a mulher. Isso. Eu pergunto a vocês, há alguma relação dessa violência com o golpe instalado a partir do impeachment de Dilma? Olha, começa por quem? Posso começar? Porque aí já é até uma coisa absolutamente lógica, né? Nós não temos como dissociar o golpe, a violência contra a mulher do golpe, porque o golpe foi uma violência contra a mulher, né? Quando a gente fala de violência, a gente não está falando só da violência física. A gente está falando da violência contra a mulher de uma maneira geral. E este golpe foi uma violência contra a mulher presidenta da República. Então, assim, não há uma dissociação disso. Quer dizer, talvez, se não fosse uma mulher a presidenta, o golpe não tivesse acontecido da forma como aconteceu, com tantas manifestações de preconceito contra a presidenta. Vocês todas lembram, durante todo o processo do golpe, os inúmeros ataques que a presidenta sofreu nas redes sociais, com coisas terríveis, que foram extremamente graves, geraram processos na justiça, e durante todo o governo da Dilma, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, entrou com inúmeras ações contra a violência que era cometida diariamente com a presidenta, e a violência de caráter explicitamente contra a mulher. Não era contra a presidenta ou contra o projeto político que ela representava, mas contra ela pelo fato de ser mulher. Então, assim, o que é que a gente vê nessa relação golpe e violência contra a mulher? Na sua origem, esse golpe traz o estímulo à violência contra a mulher.
Eu, além de ser secretária de Mulheres do PT, faço parte de um movimento chamado Mulheres do Ceará com Dilma, que surgiu a partir dos ataques que a presidenta sofreu na abertura da Copa do Mundo. Todo mundo lembra o que aconteceu naquela solenidade de abertura da Copa do Mundo lá no Itaquerão. Então, assim, há uma relação muito próxima entre o golpe e o aumento da violência contra a mulher, sim, porque o golpe estimulou e liberou aquela coisa que estava aqui meio que reprimida, né? E disse, olha, pode fazer, porque até a presidenta da República a gente derruba, então agora a mulher está exposta. E quando a gente dizia naquela época que aqueles ataques à presidenta não eram contra a presidenta, mas contra todas nós mulheres, era exatamente porque a gente tinha essa dimensão. Isso estimulava que o preconceito, que o conservadorismo, que o reacionarismo prevalecesse na sociedade, porque se a própria mulher presidente da República era vítima, imagina uma mulher comum qualquer se não ficaria submetida também a essa lógica. Então, não dá para dissociar. Eu acho que esse é o preâmbulo para a gente começar, para poder a gente entender o que é que significa, no aumento da violência contra a mulher, o golpe que foi dado contra a presidenta Dilma. Eu acho que a gente pode conversar um pouco também, Leda, sobre outros aspectos dessa violência, porque além dessa questão do golpe estimular a violência, tem outros aspectos que afloraram, e aí eu acho que a gente pode abrir um pouco esse leque, né, a partir desse preâmbulo, abrir um pouco o leque para a gente ampliar o debate, porque a violência não só contra a mulher, mas contra LGBT, contra crianças e adolescentes, quer dizer, você tem um avanço da violência de uma maneira geral, da violência urbana, a partir do golpe. Marti? Eu concordo plenamente com o que a Fátima colocou em relação ao caráter misógino, machista e também violento do golpe que destituiu a presidenta Dilma. Primeiro, a violência política de ter atacado um ambiente democrático, depois de uma eleição legítima e, do ponto de vista político, sem motivação nenhuma, já é uma violência. Mas o fato da presidenta ser mulher, ela suscitou muitas manifestações misóginas, machistas, e tem uma outra questão. O golpe ele teve um substrato ideológico muito conservador. E, junto com isso, vem a desvalorização dos papéis de mulheres, de negros, da população LGBT, de indígenas, todos os segmentos que, na democracia, ressurgem por direitos. Então, o golpe traz essa dimensão. A violência contra a mulher, ela não está dissociada dessa realidade. E nós temos aí dois fatores. O crescimento de posicionamentos conservadores, machistas. Isso vem no bojo de uma tendência que se tem hoje, de compreensão que nós temos uma ameaça neofascista sobre o planeta, principalmente sobre o Brasil nesse momento. Então, as mulheres sofrem muito com isso, do ponto de vista da sua perspectiva, do seu status social, da sua colocação como cidadã, como pessoas, como detentoras de direitos. Mas o fato é que, do ponto de vista das políticas de enfrentamento à violência, houve uma queda com o golpe. Nós podemos dizer que, durante os governos petistas, Lula e Dilma, houve não só a criação, como a expansão, consolidação de várias políticas de enfrentamento contra a violência. Uma política se estabeleceu de forma, um sistema de enfrentamento com vários equipamentos, com várias iniciativas no Brasil inteiro. A Casa da Mulher é um resultado dessa política nacional e, com o golpe, essa política ela sofre investimentos, redução de investimentos orçamentários, mas ela sofre, sobretudo, a ação política sobre ela. Nós podemos dizer aqui um simples fato de que o Ministério da Justiça hoje, ele não condensa mais, ele não sistematiza, não tem feito a sistematização, nem o estudo, nem o tratamento dos dados da violência sexual. Isso implica em quê? Em subnotificação, isso implica numa invisibilidade desse tipo de violência, que nós sabemos que é grave, porque esse mesmo relatório a que você se referiu no início,
E outros levantamentos que nós temos pelo Brasil dão conta, apesar da subnotificação, ou seja, da possibilidade das mulheres sofrerem violência e não denunciar por vários motivos, por inacessibilidade de recursos, de instrumentos, de políticas para isso e também por vergonha. Mas a violência sexual, ela atinge hoje, a cada 11 minutos, uma mulher das mais diversas idades. Nós temos a violência sexual que é retratada de forma mais absurda na palavra estupro, mas ela atinge hoje as meninas das mais tenra idade e no ambiente familiar, no caso das meninas. Nós temos dados de que a violência urbana, de que a cada 3 assaltos, 1 é seguido de violência sexual quando a vítima é mulher. Então, esse caso se agrava, e aí eu acho que é oportuno a gente tocar numa questão que vai diretamente nesse tema, que é a PEC 184, que ela vem de encontro, quer dizer, ela confronta nesse momento dessa reflexão, desse enfrentamento, desse questionamento desse quadro de violência que atinge as mulheres, de modo geral, mas eu quero falar aqui da violência sexual, do estupro. Ela ataca principalmente as mulheres vítimas, no sentido de impedir que essas mulheres tenham atendimento profilático pós esse tipo de violência e, principalmente, quando acaba com a possibilidade do aborto legal. Nós precisamos falar sobre isso com clareza e sinceridade, para não transformar num tabu aquilo que significa a morte de milhares de mulheres. E, no caso da violência sexual, nós não vamos falar da morte física, das mulheres que engravidam dos estupradores, mas nós podemos falar das mortes morais. E o que a sociedade vai construir com a futura geração de várias crianças nascidas resultados da violência. Precisamos fazer essa reflexão com muita seriedade, para que ela não vá para baixo do tapete, para que ela não seja revestida de moralismo, para que ela não seja revestida de uma pseudo-defesa da vida, porque a defesa da vida é a defesa da vida das mulheres sem violência também. E essa PEC 184, ela muito ameaça essa garantia das mulheres. Nós estamos falando de um tipo de aborto, mas também podemos considerar o risco de vida para as mulheres do ponto de vista de saúde, porque a PEC 184, ela acaba com o aborto legal, que é reconhecido no Código Penal do século passado, da década de 40 do século passado, ou seja, não é uma questão moderna da sociedade, é uma questão da humanidade que se reflete já há muito tempo, né? Então, há essa ameaça que não só as mulheres organizadas, mas as mulheres de um modo geral, porque todas nós mulheres, de todas as idades, de todas as gerações, de todos os cantos da cidade, estamos sujeitos a esse tipo de violência, mas também aos homens, né? Quer dizer, isso é uma questão que diz respeito de um interesse público imensurável. Então, a pauta do momento no Congresso Nacional, para a qual eu quero chamar a atenção, é essa da PEC 184, porque ela banaliza, ela chega até moralmente descriminalizar o estupro e vitimizar e criminalizar a vítima. Sem contar, né, Marti, que quem é a mulher que quer fazer um aborto mesmo? Sim, é uma questão que a gente tem que falar, acabar com esse falso debate. Ninguém é a favor do aborto. Quem é a favor do aborto? Né? Mas o aborto é uma questão que, primeiro, porque é o seguinte, você pode ter uma opinião sobre o aborto, que é uma opinião sua, de foro íntimo. Você não pode transformar a sua opinião, que é de foro íntimo, numa questão social, numa questão política. Por vários motivos, as pessoas questionam essa saída, que muitas vezes é a única para a mulher, né? Muitas vezes é a única saída para a mulher. Então, se você tem uma opinião contrária, ela é sua, mas nós temos no Brasil e no mundo, e principalmente no Brasil, porque nós temos comportamentos conservadores, principalmente nos últimos tempos, e eu acho que tem a ver com o golpe pelo qual nós passamos, de criminalizar as mulheres pela interrupção da gravidez, pelos mais diversos motivos. Um deles é a vitimização por estupro,
Nós não podemos, eu acho que é anti-humano você obrigar que uma mulher não rejeite o feto, o resultado de uma violência que é traumatizante. É desumano isso. Por outro lado, nós também não podemos tratar as questões, a questão do aborto como uma questão individual, como uma questão moral, como uma questão de cunho religioso, mas uma questão de saúde pública, porque as mulheres morrem em decorrência do aborto. E quem são as mulheres que morrem em decorrência dos abortos? São as mulheres pobres, são as mulheres jovens, são as mulheres sem acesso à saúde, sem acesso ao conhecimento, à informação, e são as mulheres que muitas vezes não contam com a solidariedade, o compromisso e a responsabilidade dos seus companheiros que as engravidaram. Então a gente tem que pensar, e vamos fazer uma seguinte reflexão. Toda vez que um homem engravida uma mulher, que ele não assume essa gravidez com responsabilidade, com solidariedade, ele também pratica um aborto. Então, o aborto não é uma questão que diga respeito apenas às mulheres, ela diz respeito à humanidade, né? E a humanidade no sentido da gente garantir que as mulheres tenham vida segura, que no caso, a necessidade, se houver necessidade da realização de um aborto, que ele seja feito com segurança para a mulher. Mas esse debate é tão complicado, porque o senso comum trata esse debate como se fosse havendo a possibilidade do aborto, você está automaticamente dizendo que as mulheres vão fazer aborto. É isso que se tenta passar para a sociedade. E não é isso que está em discussão, né? Porque eu acho que isso que a gente tem que dizer claramente. Ao ter uma mudança na legislação que obriga uma mulher a não fazer o aborto, quer dizer, eu vou ser vítima duplamente dessa violência, né? Se tenta vender a ideia de que agora toda mulher vai fazer aborto, e não é isso. Não é isso, né? Na verdade, o que se está dizendo é que nós temos que ter a opção, e temos que ter a opção principalmente do ponto de vista da saúde. Porque quando você proíbe e impede que o Sistema Único de Saúde atenda essa mulher, a gente não está dizendo que ela não vai fazer o aborto, que é mais grave. Porque se ela quiser, se ela não quiser, se ela estiver completamente desestruturada, ela vai procurar outros meios que colocam em risco a vida dela. Então, quer dizer, a lei não impede que o aborto aconteça, apenas coloca em risco a vida da mulher. Mais uma vez, a gente acaba sendo vítima, e aí vítima do preconceito, que aí volta a questão do golpe. Com o golpe, tudo piorou no que diz respeito à violência, né? Porque todos esses retrocessos são frutos do golpe também. Foi o que abriu espaço para que hoje você tenha inúmeras leis tramitando no Congresso do desmonte dos avanços que nós tivemos na luta das mulheres por várias coisas. E aí você, antes da gente começar aqui a gravação, você lembrou, está tramitando para mudar a lei do feminicídio, está tramitando processo para mudar a lei Maria da Penha, né? Então, assim, tudo isso vem no bojo desse golpe, né, que está desestruturando as maiorias das conquistas das mulheres. Não só as políticas públicas, né, mas também direitos que a gente adquiriu com muita luta ao longo de anos, né, de esforço de luta das mulheres no mundo inteiro e no Brasil. Então, é muito grave a forma como está sendo tratado essa mudança da legislação, que, se não me engano, é de 44, alguma coisa, né? Uma legislação antiga. Quer dizer, e agora, né, no bojo do golpe, se puxa isso para fazer a alteração, que é mais um retrocesso contra nós, né? Perfeito, até porque, como vocês disseram mesmo, independente da lei, as mulheres estão aí nas clínicas clandestinas. Sem ter a possibilidade nem de ser convencida de não abortar. Convencida pela equipe. Vítimas, viu? Nós não estamos falando do aborto como uma saída clínica, mas nós estamos falando de política de saúde. Exatamente. Que atenda as mulheres na sua integralidade, inclusive na questão da reprodução. Inclusive na questão da reprodução. Porque se houver necessidade de interrupção, que seja dada a essa mulher as condições dignas de atendimento de saúde com segurança, né? Com segurança. E não é apenas lugar comum, como é uma verdade dizer que as mulheres vão fazer aborto se tiver legalizado, como se fosse um método anticoncepcional, como se as mulheres tivessem esse instinto sanguinário, assassino por natureza. Não quisessem ser mãe, né? Não quisessem ser mãe.
Então a gente está colocando isso como uma circunstância absolutamente traumática na vida das mulheres. Absolutamente traumáticas. Porque não é porque é disponibilizado serviço de atendimento, de acompanhamento, de orientação e de respeito à decisão das mulheres que elas vão aumentar a quantidade de aborto. Muito pelo contrário, nós temos esse exemplo recentemente, e aqui muito próximo de nós, no Uruguai, onde houve uma criação de uma legislação que permite o acompanhamento das mulheres que querem ou que precisam interromper a gravidez de forma digna e segura, e o abortamento por iniciativa espontânea das mulheres reduziu em quantidade. Por quê? Porque junto com esse tipo de serviço, vem um serviço de orientação, vem um serviço de respeito, de tratar a questão como, no âmbito da saúde, como direitos sexuais e reprodutivos. As coisas não estão isoladas. Não é simplesmente você liberar o aborto e permitir que as mulheres façam isso de forma aleatória, sem nenhuma, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma reflexão. Não é essa a questão. A questão é que nós temos um problema de saúde pública a ser tratado. E diz respeito também à questão de gênero, essa palavrinha que muito assusta os conservadores. Por quê? Porque nas relações de gênero, nessas relações desiguais, os homens engravidam as mulheres e pulam fora. E muitas vezes as mulheres pobres da periferia, as meninas sem emprego, sem condição, sem apoio familiar, muitas vezes ela não tem outra família, então não tem outra saída. Então também que não seja apenas essa saída, que seja também uma questão da gente refletir os papéis de homens e mulheres na questão da reprodução humana. Por que só a mulher faz aborto? Por que só a mulher faz Porque aborto? só a mulher que faz aborto, né? Por que só a mulher faz aborto? E não tira a vida, né? Não tira a vida. Mas aí vocês falaram, esse tema, sem dúvida, a gente vai precisar discutir um tema próprio só sobre isso. Só sobre isso, né? Porque é muito complexo. É muito complexo. E a gente tem muito, pelo que vocês colocaram aqui, a gente tem muito que esclarecer, né, sobre isso. Mas vocês tocaram numa questão, tanto a Fátima com a ênfase que o golpe aprofundou a violência, como o conceito de misoginia que você falou. E eu não posso deixar de me reportar ao único candidato que os golpistas conseguiram produzir na crise política institucional instalada nesse 1 ano e 8, 9 meses, né? Que foi Bolsonaro. Faz a apologia à violência. Sim. Ele faz a apologia à violência de uma forma explícita, inclusive, a violência de uma maneira geral, ao estupro, a violência contra a população LGBT, quer dizer, ele faz uma apologia à violência quando ele faz a defesa de acabar com o Estatuto do Desarmamento, enfim, quando você vê qual é a base social que ele estimula, né, que faz com que a violência seja a partir do falso discurso da segurança, né, porque é um falso discurso da segurança que o Bolsonaro faz, porque o discurso de fundo dele é o estímulo à violência. Isso. Sob o argumento da segurança, ele estimula a violência. E a violência em todos os níveis. Contra a mulher, contra negros, a violência urbana, inclusive, quando ele defende que todo mundo tem que andar armado, né? Então, assim, é um candidato que eu acho que representa profundamente, como você colocou, Leda, o espírito desse golpe, viu? Assim, talvez o maior espelho do que tem no bojo desse golpe, no crescimento da violência, tenha sido exatamente esse crescimento do Bolsonaro e a trupe que ele carrega com ele, né? Eu acho que a gente poderia, só porque a gente está fazendo muito link golpe, violência contra as mulheres, violência e derrubada de direitos, assim, redução de direitos, mas a gente tem uma imagem do governo golpe. Ele é masculino, ele é adulto e ele é rico. Então isso diz muita coisa, No governo da Dilma, no governo do Lula, tinha pastas importantes dirigidas por mulheres, não só as pastas que diziam respeito às políticas para as mulheres, mas as pastas importantes da economia, né? A própria Dilma foi uma ministra muito importante de uma área estratégica para o governo. No governo da Dilma, muitas mulheres em áreas estratégicas, em áreas importantes. E o que nós vimos hoje são homens ricos e adultos. Ou seja,
Há toda uma negação de brancos, sobretudo brancos. Eu, como negra, jamais poderia esquecer esse detalhe, a marca racista do golpe, né? Tirando só apenas o fato de termos uma ministra, do governo golpista ter uma ministra que é negra, mas que do ponto de vista da sua formulação política, da sua construção ideológica, do seu caminhar político, ela é tão conservadora, tão racista, tão machista, quanto o conjunto do governo, né? Para não esquecer que existe uma mulher negra que nos envergonhou, que talvez o ato mais importante do seu ministério tenha sido condecorar o Temer com o título de padrinho das mulheres negras, quando nós não precisamos de padrinhos nenhum, nem de madrinhas, né? Nós estamos lutando, construindo a nossa emancipação, a luta pela igualdade, e aí nos vem, em pleno século XXI, uma mulher negra de um governo golpista condecorar o presidente golpista como padrinho das mulheres negras. Isso mostra, isso é a cara do retrocesso, dá bem um retrato. Então, se a gente for ver, o golpe ele tem sido responsável por muitos retrocessos em todas as dimensões da vida. E na questão da violência também e principalmente. Agora, uma coisa interessante, a partir do candidato Bolsonaro, porque a gente já teve ao longo da história muitos candidatos ou governos conservadores, de direita, fascistas. O problema é que o Bolsonaro, ele não só que já é grave, ser fascista e de direita. Ele não só é isso. Eu tenho para mim que ele goza de uma patologia importante que precisava ser tratado. Que eu não vejo no Trump, por exemplo. Ele é de direita, é conservador. Trump acha que o lugar das mulheres ou é sendo um enfeite, né? Ou é na cozinha. Mas na fala do Trump não me passa a patologia que passa na fala do Bolsonaro. Mas precisamente, isso sem entrar na questão da homofobia, mas ficando só na misoginia. O que é isso? Eu não sou da área, mas a gente sabe o que é. É um ódio inconsciente que a criança adquire no início da idade. Geralmente associado a uma frustração, um trauma, realizado por alguma mulher que lhe era de confiança, ou a mãe, ou uma namorada, uma professora, né? Na verdade, um caso patológico, né? Patológico. Se for patológico. E passa a ter ódio, uma repulsa, um desprezo à mulher. Não é verdade? Mas eu não queria reduzir o caso do Bolsonaro. Assim, não, ele é um cara de direita. Um caso patológico. Mas ele do ponto de vista da mulher. Tratar como um caso patológico, porque de certa forma, quando eu tento classificar o Bolsonaro como um caso patológico, eu posso estar alimentando uma certa desculpa para as posturas dele. Ele, para mim, não é um caso patológico. E se for, não é assim que eu quero que seja tratado. Eu acho que o problema do Bolsonaro é ideológico. Comportamental tem mas ele é ideológico. Ele é histriônico, né? É ideológico, né? Aquilo é o que ele compreende pelo mundo mesmo, independente de qualquer patologia de distúrbio psicológico que ele possa ter. Eu quero encarar dessa forma. O Trump eu não vou analisar não, porque está longe, não quero tratar. Mas no caso específico do Bolsonaro, eu acho que nós não podemos tratar como uma patologia. Nós temos que tratar como ela se manifesta na sociedade, porque a sociedade não está entendendo o Bolsonaro como um problema patológico. Está entendendo como um igual seu, que defende um determinado pensamento. Olha, eu estou achando muito interessante, eu vou comungar com esse pensamento. E eu quero combater o pensamento dele na disputa ideológica da sociedade. Não quero combater o pensamento dele porque ele é um doente. Porque para a gente ter um avanço de fato, na mudança de percepção da sociedade, nós temos que fazer o debate ideológico e ganhar a sociedade no debate ideológico. Por isso eu não gosto de tratar, embora ele possa ter esse problema, eu não gosto muito de tratá-lo como um caso patológico. Perfeito. Ele é um cara de direita. Ele representa uma sociedade em crise, a sociedade capitalista em crise. Geralmente produz fascistas, né? Tem uma coisa que tentaram... Eu hoje estava pensando sobre isso, estava fazendo uma matéria de manhã pensando sobre isso. Tentaram incutir na cabeça da gente que o brasileiro era um povo cordial, né? Tentaram colocar isso como nós somos
pacíficos, nós somos hospitaleiros. Tentaram colocar isso para a gente, né? Isso não é verdade, né? A sociedade brasileira é uma sociedade violenta. É só a gente se lembrar, a Marti pode falar disso melhor do que eu, do nosso problema da escravatura, né? Nossa base histórica então, assim, é violenta. Eu acho que o Bolsonaro é um reflexo dessa sociedade violenta que a gente tenta jogar para debaixo do tapete num discurso da direita, de nos convencer que nós somos calmos, que nós não gostamos de guerra, que nós somos agradáveis, que nós somos cordiais, mas não é não. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente violenta, basta ver quantos golpes nós já tivemos na história desse país. Só para a gente pensar do ponto de vista da política, a quantidade de golpes que esse país já foi vítima, não é isso, Martim? Isso. Concordo plenamente com você. É a questão de classe mesmo. Agora, que ele tem uma patologia, ele tem. A fala dele de como foi aquela de que eu tive 4 filhos homens, Na terceira foi a fraquejada. Isso aí é uma patologia em relação à mulher. É porque a misoginia, que eu queria muito falar... Mas eu concordo com você que ele é representação fascista, que sempre aparece o fascismo quando a sociedade burguesa entra em crise profunda. Aliás, o fascismo é patológico, né? O fascismo é patológico. E o Bolsonaro, ele é histriônico, ele usa isso quase como um marketing para atrair exatamente esse segmento da população que ou é desavisado ou é realmente alinhado com essa conduta violenta. A história do Brasil ela é permeada por grandes violências. A primeira delas, talvez, o próprio processo de colonização, né? E outra demarcada fortemente, que está entranhada na nossa memória histórica até hoje, o longo período de escravidão. Mais de 300, nós temos mais tempo de escravidão do que tempo de trabalho livre, né? Então, isso nos dá uma marca. Mas eu queria voltar aqui para o ponto da misoginia. Que, assim, nós não devemos tratar, evidentemente que há alguns traumas no indivíduo que deixa ele de uma forma ou de outra entortada, né? No caso do Bolsonaro está endireitadíssimo. Eu acho que ele deveria ir para o manicômio, não para a política. Mas a misoginia, a gente precisa compreendê-la numa dimensão política, coletiva e histórica, né? Ela está na base da produção da sociedade moderna. Moderna não nascida de hoje, mas moderna nascida nas bases do capitalismo. Nós podemos dizer que a divisão sexual do trabalho, ela proporcionou uma derrota histórica às mulheres, que o processo de acumulação de riqueza, de expansão dos territórios e do poder político, militar, dado quase que exclusivamente aos homens, ela construiu esse processo, ele construiu uma base misógina de... Quando você derrota um adversário, você diz o quê? Que ele é fraquinho, que ele não presta, que ele é ruim. É o que a torcida do Flamengo faz com a torcida do Vasco, a torcida do Ceará faz com a torcida do Fortaleza, né? Então, assim, a gente diz que o adversário não presta, não tem valor. Então, vamos pensar numa questão de milênios a humanidade se repetindo para si mesma. As mulheres são fracas, as mulheres são traiçoeiras. Aí temos os símbolos, né, da Eva, da maçã, vários tabus se construindo. As mulheres são perigosas, mas elas podem ser contidas. Onde é que elas são contidas? No ambiente privado da casa, da família, no trabalho doméstico, no domínio familiar, do casamento. Então, tudo isso, daí você vai tirar a ideia de que esse ser tão negativo, tão frágil e ao mesmo tempo tão perigoso, ele não pode estar no espaço coletivo da vida pública. Por isso que nós estamos fora da política. Por isso que nós estamos fora das direções das grandes corporações, inclusive do grande capital. Quais são as grandes mulheres? As corporações que são dirigidas por mulheres. Então é o seguinte, nessa dimensão, a misoginia ela é o substrato ideológico da produção da nossa sociedade, em vários aspectos. Há, às vezes, um momento ou outro, numa circunstância com maior, com menor ênfase, a gente consegue romper isso.
certo? Nós podemos dizer que a partir dos anos 60, com a revolução sexual, com a mudança dos costumes, com a contracultura, as mulheres ganharam espaço. No pós-guerra, as mulheres ganharam muito espaço porque tiveram que trabalhar, porque os homens tinham sido mortos na guerra. Mas nós não esquecemos essa base ancestral que está lá atrás na nossa memória, né? E ela é fortalecida na hora que a gente diz que menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho. Ou seja, menina aprende a ser mãe, homem aprende a ser da rua, da aventura, né? Do desenvolvimento. E isso é contraditório quando a gente vê o número de engenheiras, de físicas, de antropólogas, das mais variadas profissões sendo preenchidas por mulheres. Mas no âmbito, lá no recôndito da nossa consciência, está aquela base dizendo sempre que, desde a pedra lascada, a mulher está subordinada ao mundo, a uma visão, a uma condução, a um poder masculino. É isso que transforma o feminismo numa atitude revolucionária. E é uma atitude revolucionária também, desde que seja vinculada a uma perspectiva de classe, porque nós temos o feminismo de boutique. Nós temos o feminismo de boutique, aquele que não transpõe além da sua vida individual. Eu sou uma feminista, eu ando assim, eu vou para onde quero, namoro quem eu quero, me tatuo como eu bem quero, mas eu não sei o que é que isso tem a ver com pobreza, certo? Não sei o que é que isso tem a ver com dominação de classe, eu não sei o que é que isso tem a ver com o processo histórico de povos inteiros. Então, isso não é feminismo. O feminismo ele tem que estar vinculado, imbricado, visceralmente com uma visão de classe. Que nós não podemos superar o modelo capitalista sem superar o modelo que tem como base a misoginia. Também nós não podemos superar esse padrão sustentado pela misoginia sem mudar as relações, radicalmente as relações de classe. Não, eu queria só comentar um pouco essa questão da Marti, do feminismo, porque eu acho que a gente tem que tratar hoje isso de uma forma bastante ampla, né? Porque a luta das mulheres, por exemplo, contra a violência, não é só um problema de classe. A violência contra a mulher acontece em todas as classes. Aí, algumas têm mais acesso à justiça, algumas têm mais acesso à saúde, mas a violência ela está para além da questão de classe. E aí nós não podemos tratar a questão do feminismo isolando a questão da violência. Sim, né? Então faz parte. Aí nesse aspecto não é um problema de classe, né? E aí isso eu acho que é importante, porque nós temos aqui a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Que o caso da Maria da Penha ele é muito emblemático, né? Uma mulher farmacêutica independente, né? E aconteceu o que aconteceu. Né, que a gente não pode dizer que era uma mulher pobre, né, que era uma mulher que não tinha condições de sobreviver sem aquela violência. Né? Então, só para a gente ter claro que, ao tratar da questão da violência, ela não está restrita à questão de classe. A violência contra a mulher, ela atinge as mulheres de todas as classes, e ela tem que ser combatida por todas nós. E a discussão ideológica do feminismo, do feminismo, que aí essa é uma discussão, porque tem várias, né, como a Leda dizia, tem várias concepções hoje, né? A discussão sobre o conceito, hoje você tem vários conceitos, né? E aí eu acho que a gente precisa ampliar mais essa discussão, porque, na verdade, eu, por exemplo, acho que todas as mulheres deveriam ser feministas, né? Todas, independente de qual coisa. Não são, né? Agora, todas as mulheres têm que estar envolvidas na luta contra a opressão das mulheres de todas as classes. E aí eu não acho que é interessante a gente restringir que só uma parcela das mulheres pode ser feminista. A gente defende, porque nós somos socialistas, somos de um partido socialista, mas na luta das mulheres eu acho que temos que estar todas. Ela não pode estar vinculada a uma questão de partido, ela não pode estar vinculada
no enfrentamento dessas questões, os avanços que a gente precisa, até porque talvez se a gente já tivesse trabalhado com essa lógica, a gente não tivesse tanta mulher machista. Porque um dos problemas que a gente sofre é que o número de mulheres machistas que criam filhos machistas reproduzindo essa postura machista é muito grande. Então, nós temos que dialogar com todas as mulheres, porque nós criamos os filhos. Então, nós temos que mudar isso. Cabe a nós. Claro que a gente faz isso com os parceiros, claro que a gente faz isso com os companheiros, mas nós temos uma parcela de responsabilidade muito grande quando ainda somos nós, porque a sociedade ainda não mudou, ainda somos nós que educamos os filhos. Ainda está na nossa responsabilidade, na maioria das vezes, inclusive, exclusivamente. Na maioria das famílias, principalmente as famílias mais pobres, exclusivamente cabe à mulher a tarefa da educação. Né? E aí eu acho que nós temos que abrir essa discussão assim. Nós queremos todas as mulheres para que a gente possa mudar esse mundo machista. Porque a gente tem que mudar tudo. Não é só numa parcela da sociedade, porque senão a gente não avança no enfrentamento dessas questões. Tem um grupo de mulheres que participa de um movimento, não lembro agora o nome, Martim, acho que é Mulheres do Brasil, se eu não me engano, que é coordenado pela Luísa da Casas Bahia, que é dona de uma rede de lojas. Da Magazine. Magazine Luiza, pronto, que é coordenado por ela nacionalmente. Esse movimento está se reunindo aqui no Ceará, e eu achei muito interessante, outro dia eu estava conversando com uma companheira nossa, do movimento negro, que é do PT, que é feminista, e que está lá discutindo com elas, conseguiu, sabe o quê? Criar um núcleo dentro desse movimento das mulheres negras, no meio das empresárias. Então, quer dizer, você vai avançando também nesse diálogo, porque se a gente não se junta para enfrentar esses problemas, todas, né, fica mais difícil a gente avançar. Então, achei interessantíssimo elas terem criado. Está lá ela e a Zelma, né, que é a coordenadora de políticas para a igualdade racial do governo do Estado, e elas criaram o núcleo das mulheres negras dentro desse movimento, levando mulheres para participar, mulheres de comunidade. Né? Então, lá no espaço, essas reuniões acontecem, inclusive, na FIEC, eu inclusive, quero ir, porque eu quero ver o que é, eu realmente nunca fui, fiquei muito curiosa quando elas me contaram isso, né? Fiquei muito curiosa de conhecer o que é mesmo isso, porque eu realmente não fui nas reuniões, mas eu fiquei muito curiosa de ver o que é isso, como é que você conseguiu juntar no espaço da FIEC, no meio das empresárias, né? Esse núcleo de mulheres negras, do movimento popular, fazendo o debate lá. E eu acho que isso é interessante, assim, eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente observar. Ixi, Maria Fátima, esse é um papo... um negócio pesado. É um papo... Aliás, a nossa sugestão construída coletivamente é garantir uma sistemática de debate. Porque a Fátima provocou agora. Eu quero falar de mulheres negras. E nós temos que discutir sobre a mulher negra. Não, porque a mulher negra é a maior vítima da violência. A mulher negra, a mulher LGTB, né? A mulher camponesa, Agora, a mulher burguesa. Eu quero que ela deixe de ser burguesa. Espero que ninguém espalhe o que eu vou dizer. Não diga. Não digo? Não diga, mas a gente não diz... Não é? Eu deixo você dizer, você sabe o que eu vou dizer? Ela sabe o que eu vou dizer. Né? Mas assim, eu vou deixar para dizer depois. Eu só vou dizer o seguinte, não vou dizer o que eu ia dizer, porque a Fátima me censurou aqui. Censura prévia. Mas eu digo o seguinte. Tô brincando. Eu queria saber... Mas eu achei muito interessante mesmo. É óbvio, qualquer movimento que lute contra qualquer tipo de violência é importante. Mas na hora H, as mulheres lá na Magazine Luiza, as mulheres da classe trabalhadora ganham menos do que os homens. Eu gostaria de discutir. Exercendo o mesmo trabalho. Então nós somos negros todos juntos, maravilhosos, felizes, satisfeitos. Mas na hora da chibata, né? Tu tá lá e eu tô cá. Na hora eu voto é no Temer ou no Bolsonaro, né? Eu sou uma negra branca, né? Com espírito branco. Mas você disse uma coisa importante. E eu tenho que lembrar Marx.
as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Isso. Que a gente introjeta como nossa. Né? Então, a gente precisa construir outros valores morais para uma outra sociedade. E começa a construir agora, junto com a luta contra esse sistema que destrói vidas de milhares de homens e mulheres. Né? E esse é importante, é um debate que a gente vai adiar só por conta de tempo. Vai adiar? Tá bom, a gente vai adiar. Não, adiar só um elemento da tua conversa, do papo aí, que eu acho importantíssimo. Porque eu quero. Mas, eu também quero, porque está no centro da nossa discussão. Mas eu queria, porque tem um monte de coisa para vocês já viram, que discutir com essas mulheres lutadoras é difícil, né? Não dá tempo nem a gente passar o... Respira. Mas eu queria dizer uma coisa, dentro dessa discussão, sem cortar o que você ia dizer, Martim, mas já entra na questão do feminicídio. Há um projeto de lei no desgoverno Temer, né, apoiado pelos usurpadores no Congresso, de acabar com o conceito prático do feminicídio no Código Penal brasileiro. Uma conquista das mulheres que foi assegurada no Código Penal brasileiro. Então, dentro dessa discussão, o que é o feminicídio no Código Penal? Eu não sei nem quem é o passo. Eu vou falar do feminicídio, mas antes só queria fazer uma provocação, e eu acho que a gente tem que fazer esse debate sobre essa possível ou não possível unidade de classe de todas as mulheres, e fazer uma reflexão sobre um processo, um processo histórico recentíssimo, que causou desgosto em grande parte das mulheres da classe média e da burguesia, que foi a PEC das empregadas. Foi a legislação de igualar as trabalhadoras domésticas ao trabalhador comum, direito do trabalhador. Então, é o seguinte, nós podemos ver aí, eu estou apontando, estou provocando com um ponto que causou uma grande desunião de mulheres, né, em função da classe. Mas eu acho que nas próximas a gente poderia aprofundar esse debate. Feminismo e classe e raça, porque também nós temos que ver como é que nós articulamos, né, esses elementos. Feminismo, classe, raça, gênero, como é que se imbricam e como é que se destoam. Mas aqui, o feminicídio, quando a lei, nós conseguimos, a lei, inclusive, foi sancionada pela presidenta Dilma, no dia, simbolicamente, no 8 de março. E o que é o feminicídio? Não é nada mais, nada menos do que o reconhecimento de que as mulheres morrem pelo fato de ser mulher. Quando um homem, um companheiro, um marido, um namorado, ateia fogo no corpo de uma mulher, esfaqueia, dá tiro, provoca qualquer tipo de violência, estupra acompanhado de morte, ele está fazendo isso pela relação que os dois têm, a relação de gênero, a posição que cada um se coloca. Então, o feminicídio é o reconhecimento que as mulheres morrem porque são mulheres, porque estão nessa relação de desigualdade. E nós precisamos muito defender essa lei, porque ela educa. Ela educa. Antes da gente pensar no homicida preso atrás das grades, nesse sistema penitenciário desumano e tal, não é isso. Ela passa para a humanidade uma proposição de civilização diferente. Olha, nós não podemos matar as nossas mulheres, porque isso é compreendido como um crime específico. Nós não podemos matar as mulheres porque nós estamos tendo uma perspectiva de construção coletiva da sociedade diferente, né? Pacificada, de respeito, de outra reorientação das relações sociais. Mas eu já estou sendo aqui sinalizada para finalizar, e fui provocada para fazer a indicação de um livro. Nós temos grandes escritoras, o Brasil tem um acervo, vamos dizer assim, de obras elaboradas por mulheres, inclusive nós aqui do Ceará,
Se a gente descolar um pouquinho da política, né, temos escritoras fantásticas. Temos uma literatura política, uma literatura acadêmica muito importante, elaboradas por mulheres, que reflete, que trata da questão do feminismo, de gênero, da violência. Mas eu gostaria que, fazendo rapidamente, quando me foi proposto, sugerido que a proposição do livro, e eu pensei numa obra que tem muito a ver com os dias atuais, mas que foi escrito refletindo a ditadura militar, a experiência de 3 meninas que viviam num pensionato e que cada uma delas tinha o seu enfrentamento e a sua vivência com a ditadura militar de 64, com o regime que se colocou em 64. Essa obra chama-se As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Então, eu acho que para as meninas, eu sugiro essa leitura. É leve, é um livro que assim, tem uma linguagem muito coloquial, muito interessante, e traz assim, uma visão muito, muito própria, a partir da experiência daquelas 3 moças, né, sobre a ditadura militar. Infelizmente, ela não é uma obra assim, de denúncia, mas é uma obra que nos remete historicamente para aquele momento, e para nós que precisamos sempre olhar para trás, para não querer que se repita a ditadura, né, os golpes, eu acho que é uma boa sugestão. Fátima? Então, a gente tem que terminar, né? Eu queria falar... Feminicídio. Ah, tá. Não, eu acho que a questão do feminicídio, acho que a Marti já colocou muito bem, nós temos que, não podemos permitir que haja a revisão, isso foi uma conquista, e só saiu porque foi no governo de uma mulher, só saiu porque foi no governo da Dilma, a lei do feminicídio. No governo de esquerda, né? Porque teria saído... num governo de esquerda, porque temos a Lei Maria da Penha no governo do Lula, né? E aí na Dilma nós temos a lei do feminicídio. Mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante para a gente discutir, já que nós vamos ter outro debate sobre o feminismo, é a gente compreender a sociedade que a gente vive hoje. Qual é a sociedade que a gente vive hoje? Eu tenho uma visão de que a gente está num momento de transição da sociedade. E nós precisamos abrir para a gente trabalhar os conceitos nesse novo desenho de sociedade. E aí eu vou fazer aqui talvez uma digressão, né, de colocar como sugestão de leitura não um, mas 2 livros. Um livro que é do Zygmunt Bauman, que é A Sociedade Líquida, que é uma leitura sobre o momento que nós vivemos hoje, que sociedade é essa que nós estamos vivendo hoje, dos conceitos se liquefazendo todos em função das mudanças que a gente sofreu, particularmente a partir das novas tecnologias. Nós temos uma mudança social muito grande em curso, e nós vivemos essa transição entre esse mundo tradicional antigo e essa nova sociedade que se desenha, e eu acho que a gente tem que repensar os nossos conceitos a partir dessa transição. E o outro, sim, eu queria falar, queria indicar um livro que trata muito claramente da invisibilidade das mulheres, que eu acho que é uma coisa importante, eu não consigo lembrar o nome agora, ia tentar pesquisar aqui, mas vocês podem pesquisar, que é da nossa companheira escritora cearense Nilce Costa Silva, que faz o resgate da história da Beata, Mulher Sem Túmulo, da Beata, do Padre Cícero, né? Da Maria, esqueci agora o nome da Beata. Beata Maria, né, do Padre Cícero. Maria de Araújo, que aí é importantíssimo. Por quê? Porque ao resgatar essa história, quer dizer, quem é o grande herói? É o Padre Cícero. Né? Ou da melhor, né? Não, não, é o Padre Cícero, né? Mas toda a trajetória que essa mulher e toda a perseguição que essa mulher sofreu, inclusive de desaparecer com ela, o corpo dela, né? E a Nilce faz um resgate. Eu acho que isso retrata muito bem todas nós. Tínhamos que conhecer esse livro, além de ser de uma escritora nossa, cearense, uma companheira queridíssima, nossa companheira Nilce Costa Silva, A Mulher Sem Túmulo, que foi a Beata Maria de Araújo. Acho que essa era a minha indicação para hoje. Essas mulheres têm muito que nos dizer, né? Até porque essa discussão, ela tem um reflexo na luta concreta, né? Sim. E eu queria que a gente aproveitasse, prometendo aos e às internautas que nós voltaremos com
esse tema tão complexo e tão necessário nos dias de hoje. Agora, não é só de violência que as mulheres vivem no Brasil de hoje. Vive também de resistência. De resistência, de conquistas importantes. Então, é necessário ressaltar, porque vocês fazem parte desse movimento, aqui no Ceará, por exemplo, de organização das mulheres da cidade, do campo, para resistir à violência social, à violência doméstica, à violência psicológica, e esse conjunto de violência. Então, nós não podemos terminar, quer dizer, suspender esse bate-papo de hoje, sem falar de resistência. E é isso que eu queria que vocês falassem, porque vocês são responsáveis por um evento recente, que foi a reorganização da setorial das mulheres do PT, que de uma forma assim, belíssima, reuniu numa setorial algo em torno de 700 mulheres, né? 720. Então isso nos dá uma esperança muito grande. Me falem sobre isso, falem para os nossos internautas, e pedindo que continuem a compartilhar, comentem, façam sugestões de temáticas sobre o assunto e compartilhem com a gente, que é fundamental. Fátima. Não, vou rapidinho, que eu sei que a gente está com pouco tempo. Sobre o processo da secretaria, e é bom que aqui estamos eu e Marti, fomos duas das candidatas na eleição, na reorganização do setorial, né? E é verdade, nós trouxemos mais de 700 mulheres para o debate. Daí você vê como que há uma ânsia de discussão, uma ânsia de conhecimento, uma ânsia de falar, né? E de resistir, né? De resistir e estar na luta. E as mulheres têm sido fundamentais no enfrentamento ao golpe, né? Se você for analisar todo o processo do golpe, a resistência que as mulheres fizeram, desde o impeachment até agora, tem sido um diferencial no enfrentamento do golpe. E a organização das mulheres, ela é fundamental para isso. Quer dizer, só é possível a gente fazer o enfrentamento ao golpe se nós, mulheres, estivermos organizadas. E aí a gente tem que dar organizada no partido, nas associações, nos sindicatos, nos movimentos, porque quando a gente se organiza e quando a gente se junta, a gente consegue avançar. E nesse momento a gente consegue enfrentar esse golpe, barrar os retrocessos e avançar se a gente se juntar. E eu acho que é isso que é assim, a tarefa principal da Secretaria de Mulheres do PT. As ações são várias, mas a tarefa fundamental é promover a organização das mulheres do PT em todos os nossos diretórios municipais, não só estadual, que a gente tem um coletivo estadual, mas que a gente possa criar as secretarias municipais em todos os diretórios do PT. E o PT está organizado em 172 municípios. Dos 184 do Ceará, o PT está organizado em 172. Então, nós temos um trabalho enorme para fazer, estamos fazendo junto. A Marti foi uma das candidatas, mas é uma companheira do coletivo, está no coletivo com a gente, estamos trabalhando juntas, né, também com a companheira Aila, que foi outra candidata, está com a gente também no coletivo. E aí isso é muito importante, porque terminou o processo da secretaria, nós nos juntamos todas para tocar o projeto. Aí a gente esquece qualquer disputa, estamos todas juntas para tocar esse processo. E aí é isso que faz com que a gente possa efetivamente enfrentar o golpe. É assim que a gente resiste e que a gente vai conseguir derrotar esse golpe, porque eu não tenho dúvida, nós vamos derrotar esse golpe. Eu não tenho nenhuma dúvida que as mulheres organizadas, junto com os nossos parceiros, nossos companheiros de partido e de luta, nós vamos derrotar esse golpe, mais dia, menos dia. E eu acho que vai ser agora, já em 2018, né? Todo esse enfrentamento que nós estamos fazendo agora, toda essa resistência, as mulheres também têm sido muito importantes nesse processo que o presidente Lula está fazendo pelo Brasil inteiro. Se você acompanha, em todas as caravanas ele tem um momento de discussão com as mulheres, porque as mulheres estão ali firmes e fortes na defesa da candidatura do Lula e na defesa dos nossos direitos. E a gente sabe que nele a gente tem um parceiro, né? E a Dilma está nesse enfrentamento, não só nas caravanas, mas também fazendo um papel importantíssimo para a gente derrotar um golpe, e aí isso é bom que a gente destaque. A companheira Dilma tem um papel importantíssimo na denúncia internacional do golpe. Ela assumiu essa tarefa para si e ela roda o mundo inteiro denunciando o golpe
que está acontecendo no Brasil, porque o golpe não acabou, né? O golpe só começou. Todo dia a gente tem um golpe em cima do golpe, todo dia tem um golpe novo em cima do golpe. E a Dilma está fazendo esse papel importantíssimo de denunciar no mundo inteiro o golpe que foi cometido contra o governo dela, mas principalmente contra a população brasileira. E ela faz questão de deixar isso muito claro. Ela não está denunciando o golpe contra ela está denunciando o golpe contra o projeto que ela representava, e é o projeto que incomodou e que eles queriam tirar a qualquer custo, e associaram que, como era uma mulher, eles iam atacar mais fortemente, né? Então, acho que a gente tem que destacar esse papel importante que a Dilma está desenvolvendo também no enfrentamento do golpe. Só lembrando que o PT, pela primeira vez, elegeu uma mulher. Uma mulher, exatamente. A palavra resistência tem muito a ver com as mulheres em todos os tempos, né? Se a gente pensar os avanços históricos, políticos que nós conseguimos até aqui, então isso é fruto da resistência, da luta e da organização das mulheres. Nesse momento de golpe, especialmente, nós vimos as mulheres, nós nos vimos nos destacar na luta. Nas primeiras lutas, nas primeiras aglomerações, vamos para a rua. Nós já começamos a resistir no episódio da abertura da Copa, quando a presidenta Dilma foi vítima de um tratamento, né, abjeto, machista, misógino. Então, nós ali já é um modelo, já é uma forma de resistência. E nós vimos resistindo cotidianamente. As mulheres sindicalistas, as mulheres trabalhadoras rurais, as mulheres da cidade, as jovens, as mulheres negras, as mulheres organizadas ou não, partido, organizadas ou não nos movimentos, mas há esse processo de resistência de mulheres. Mas a resistência em si, intuitivamente, ela não vai muito longe. Então, é importante que as mulheres estejam organizadas em todas as frentes de luta política. Em todas as frentes de luta política, no sentido de, primeiro, fortalecer todo o processo de enfrentamento ao golpe. E, segundo, de fortalecer a própria condição da mulher nesse fazer política. Então, nós estamos resistindo sempre, vamos resistir até que todas sejamos livres, né? Isso é uma utopia, isso é um bordão, isso é uma frase de efeito, mas isso é uma verdade. As mulheres querem resistir, lutar, se organizar até que todas sejamos livres. Em que perspectiva? Na perspectiva da emancipação, né? Da emancipação de classe, da emancipação de gênero, da emancipação quanto humanidade. Então, esse ato é um ato de resistência ao monopólio da mídia. Sim. Estamos fazendo um ato de resistência ao monopólio da mídia. Então, nós três somos três resistentes contra o monopólio da mídia. Né? A Fátima está doida para falar. Não, porque quando ela fala do monopólio da mídia, aí vai ter o outro debate que a gente não abordou aqui, mas vai ficar para o próximo, que é a importância das redes sociais, tanto no estímulo à violência contra a mulher, porque tem um peso, como no enfrentamento ao conservadorismo da mídia. Mas esse é para outro debate, né? Viram? Meus queridos e queridas internautas, não tem jeito, nós temos que transformar esse bate-papo de hoje em um bate-papo permanente, né? Isso. E com a indispensável participação das mulheres lutadoras aqui, Fátima Bandeira, Marti Silva, que sem dúvida não só tem se debruçado sobre a temática, né, a complexa temática sobre a mulher, a luta da mulher e seus direitos, como também uma experiência prática na luta, né? Como nos organizam e como nós vamos nos organizar. Então, nós queremos agradecer e com a promessa de assegurar que as duas vão estar com a gente discutindo os próximos temas na semana seguinte. Considerações finais? Não tem jeito. Eu falo demais, né? Se você não tem jeito. Eu faço. Então, um segundinho aí para a gente ter as considerações finais.
Não, assim, para considerar, primeiro, assim, agradecer aqui a oportunidade da mídia livre, eu acho que é mesmo a mídia livre é um espaço de resistência importantíssimo, né? Isso a gente não pode deixar de dizer, né? E a gente assume compromisso com você de participar dos debates que você achar interessante. Enfim, estamos à disposição, né, para participar com você. E agradecer pela oportunidade. Eu acho que nós temos sim que estar debatendo isso o maior número de vezes possível, com a maior frequência possível, com a maior intensidade possível, e dizer para os internautas, por favor, compartilhem, digam se gostaram, né? A nossa hashtag é Lula pelo Brasil, né? Hashtag Lula pelo Brasil, né? É importante que a gente possa fazer esse compartilhamento e dizer que a gente está, sim, à disposição, Leda. Eu acho que é uma ideia maravilhosa e vocês estão de parabéns, vocês que estão organizando aqui pelo Mídia Livre. E nós vamos incorporar a sugestão de vocês, de temáticas. Eu também gostaria de agradecer esses espaços, esses momentos, essa possibilidade de difusão de ideias, de temas super importantes no nosso cotidiano, ela assim, se torna muito importante e nós queremos que outras mulheres, as internautas principalmente, mas os internautas também, que possam acompanhar, compartilhar, divulgar para os amigos e para as amigas, porque a mídia livre precisa fazer espaço na disputa de compreensão da realidade. E essa disputa de compreensão nós fazemos aqui. Nós queremos dizer para as mulheres e para os homens que querem um Brasil legal, que querem um Brasil de paz, que querem um Brasil de desenvolvimento, de respeito a direitos de todos, que nós precisamos travar esse debate. E nós, mulheres, mais do que ninguém, queremos estar no centro desse debate e vamos, sim, estar aqui todas as vezes que nos for dado estar. Já está aprovado. Já está aprovado. Queremos agradecer mais uma vez à Casa Vermelha por nos ceder esse espaço político e cultural para realizarmos nossas lives. Agradecer em particular aos internautas e às internautas que vêm dado um alcance impressionante às lives. E as duas companheiras mais uma vez, e convidar para participar do nosso segundo debate com a temática A Mulher na Luta, a Mulher na Resistência, a Mulher contra as Violências. Com a participação das duas, é claro. Bom sábado a todos e a todas.